meu nome é Giancarla Zanella, sou farmacêutica e bioquímica, sou bacharel em Direito e sou hoje a diretora-geral do MT Hemocentro. E estou muito feliz com o grande número de pessoas que se inscreveram, e confirmaram a sua inscrição na capacitação e assistência ao ato transfusional e suas responsabilidades legais. Sejam bem-vindos ao MT Hemocentro, para que nós façamos um trabalho juntamente com todo o estado do Mato Grosso, numa capacitação em assistência do ato transfusional e as responsabilidades legais. Então é um curso extremamente fundamental para que todos que exerçam algum tipo de atividade hemoterápica, as instituições, os hospitais, as UPAs, policlínicas, possam ter uma maior segurança ao fazer o ato transfusional. Os profissionais médicos, os enfermeiros, os técnicos que estão diretamente ligados a esse ato transfusional têm uma maior qualidade de trabalho, tendo segurança e com conhecimento a mais de como ocorre essa transfusão sanguínea, E quais são essas responsabilidades legais que o médico, o enfermeiro, o técnico em enfermagem, o profissional que realiza as provas pré-transfusionais nos bancos de sangue, as agências transfusionais, e as unidades de coleta e transfusão que estão espalhadas por todo o nosso estado, quais são as responsabilidades legais que nós profissionais temos ao exercer o nosso labor diário. Então, essa capacitação devido à pandemia, ela vai ser totalmente virtual, é a nossa primeira capacitação totalmente virtual, então para nós também é uma novidade aqui do MT Hemocentro. A cada novo módulo enviaremos um e-mail com as informações que seriam o link de acesso com o conteúdo pedagógico e o link também para o registro da presença. Isso é super importante, gente, sempre que você acessar, você também acessar o link de presença. Cada módulo desses 7 módulos, cada um deles vão ter 3 atividades pedagógicas que estão divididas em uma aula, uma aula com uma pessoa especialista na área, que tem um domínio sobre aquele assunto, um artigo para leitura e depois será feita uma live no encerramento, onde serão tiradas todas as dúvidas que forem acontecendo no decorrer do curso. As aulas são gravadas e disponibilizadas através do canal do YouTube, com compartilhamento de artigos científicos para leitura, fixação e contextualização do conteúdo. Os módulos terão um prazo para acesso e finalização. Esse acesso é semanal, São 5 dias que a pessoa terá acesso a esse módulo para estar trabalhando, estudando o conteúdo programático dele. Cada módulo será finalizado com uma live de encerramento, onde você terá a oportunidade de debater, Vai ser o momento em que você vai tirar todas as dúvidas que você teve no decorrer da semana, enquanto estava realizando o curso, No final de todos os módulos, os 7 módulos, nós teremos uma live com todos os professores, Onde todos estarão debatendo ao mesmo tempo e falando sobre essa capacitação e se ela foi uma experiência interessante, onde as pessoas vão estar colocando o que acharam realmente desse tipo de capacitação. E nós pensamos que essa vai ser a primeira que o MT Hemocentro está fazendo, e nós teremos outras capacitações juntamente com outras entidades, como a Escola de Saúde Pública, que é nossa parceira também. E em abril nós vamos abrir novas turmas. Além dessa, nós vamos ter outras turmas com esse mesmo tema e também com outros temas que sejam pertinentes, que inclusive vocês podem sugerir durante a live final. Muito obrigada a todos, espero que tenham um excelente curso, que aprendam muito, que tirem todas as suas dúvidas e tenham uma vida melhor de agora para frente com relação ao ato transfusional.
Olá, pessoal, tudo bom? Damos início à nossa capacitação em assistência do ato transfusional e suas responsabilidades legais. Sejam todos muito bem-vindos. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer à equipe do Núcleo de Educação Permanente, Grace e a Valéria, em parceria com o Ceremo, porque este evento, esta capacitação tão importante para a hemoterapia, só está acontecendo por conta desses parceiros, desses profissionais. Então, muito obrigada. Quero também agradecer a direção do MT Hemocentro, Giancarla, o responsável técnico, Dr. Vone, e agradecer a toda a equipe que trabalha de maneira incansável para que a gente melhore o nosso trabalho, para que a gente melhore a hemoterapia no estado de Mato Grosso. Essa capacitação, ela vai acontecer em módulos, e eu fiquei com a responsabilidade de falar, de divulgar, de discutir com vocês a hemovigilância. E por quê, né? Para que falar da hemovigilância? Basicamente, porque precisamos identificar os riscos, melhorar a qualidade do ciclo do sangue, aumentar a segurança do doador e do receptor, e porque precisamos evitar a ocorrência de eventos evitáveis. Então, basicamente é isso. A gente precisa lembrar disso, do porquê eu estar falando de hemovigilância e aonde eu vou enxergar a hemovigilância e aonde eu vou trabalhar a hemovigilância. Então esse módulo, esse início é para isso. Então vamos lá. A hemovigilância, ela não é um assunto novo. Porém, ele é um assunto que a gente precisa, que tem um monte de desafios que a gente precisa reconhecer e ultrapassar esses desafios. Deixa eu me apresentar, né? Comecei falando sem me apresentar. O meu nome é Suzana Sandim Borges, eu sou biomédica, sou mestre em antropologia social, especialista em gestão, especialista em gestão de serviços de saúde e especialista em saúde pública, e atualmente eu estou na coordenadoria técnica do MT Hemocentro. Declaro que não tenho conflito de interesses, exceto num SUS melhor, maior e plural. E a gente precisa pensar também que a hemovigilância, durante um tempo, e aí logo daqui a pouco eu falo, contextualizo historicamente a hemovigilância, ela só era pensada na transfusão sanguínea, no ato transfusional. E não, a hemovigilância ela precisa ser pensada desde o momento que o doador chega na unidade hemoterápica. Então, a hemovigilância perpassa todo o ciclo do sangue. Também precisamos ter em mente que a hemoterapia, que a transfusão sanguínea e que o ato de doar sangue não é nada simples, ele é extremamente complexo, ele envolve uma equipe especializada, ela envolve técnicas especializadas, e o nosso trabalho, o trabalho dos envolvidos, é garantir segurança, tentar garantir ao máximo a segurança do doador e do receptor. Então, é uma terapia, a transfusão sanguínea é uma terapia complexa que não é isenta de risco. E quando eu falo de risco, eu tenho que pensar em dois riscos. Eu tenho que pensar naquele risco imediato e eu tenho que pensar também no risco tardio. E esse risco tardio, eu tenho que monitorá-lo não, eu tenho que acompanhar, se for necessário, durante 20 anos. Tamanha a responsabilidade de se trabalhar com sangue, com componente sanguíneo. Como eu falei anteriormente, a capacitação e assistência do ato transfusional e suas responsabilidades legais, ele vai ser trabalhado em módulos. Então, a gente tem esse primeiro módulo, que é o módulo da hemovigilância, e depois nós temos especificamente para falar da segurança do paciente, nós temos um módulo específico para falar das reações transfusionais, o manejo e monitoramento, papel da enfermagem na hemoterapia, as responsabilidades legais da equipe de enfermagem na hemoterapia. Vamos ter estudos de caso, óbitos relacionados às transfusões sanguíneas. Então, para quem pensa que essa relação é bem distante, a gente vai perceber que não, que é uma relação que está no nosso estado, que está bem próxima de nós, e é importante a gente ter conhecimento para evitar que isso aconteça no nosso serviço ou para evitar que ocorra novamente no nosso serviço. A gente vai trabalhar esses módulos, né, com parceiros, com profissionais do MT Hemocentro altamente especializados e experientes. Nós temos aí o Corém, que é um parceiro, nós temos também, que será parceiro nessa capacitação,
Nós temos representantes do Júlio Miller, parceiros, representantes da Vigilância Sanitária, municipal e estadual. Então, assim, foi pensado, foi construído essa capacitação para atender mesmo as demandas do estado de Mato Grosso. A metodologia utilizada, ela inclui algumas questões que vocês vão ter que entregar no final deste módulo. Então, como que vocês vão entregar isso? Respondendo algumas perguntas, né? E a primeira eu já falo aqui para vocês. Lá no finalzinho do módulo, o que nós vamos querer saber? A gente vai querer, né, por escrito, que vocês descrevam as ações de hemovigilância realizadas no serviço de vocês. Por quê? A gente não está aqui colocando nenhum conceito novo na hemoterapia. É um conceito que já existe há muitos anos. E a gente está fazendo é colocando esse conceito em evidência e, a partir desse exercício, vocês estarem pensando, poxa, eu já faço hemovigilância. Então, assim, vocês vão colocar o que vocês fazem e, no final de toda essa capacitação, a gente espera que vocês consigam, que haja uma melhora, né, que haja uma ampliação dessas noções desse trabalho de hemovigilância. A hemovigilância não surgiu do nada, né? Igual eu falei anteriormente. Ela era pensada só no ato transfusional, em relação a uma reação transfusional, e hoje ela é pensada ela perpassa todo o ciclo do sangue. E esse processo de avanço da hemovigilância e de avanço de conceito também começou lá no ano 2000, quando começou a discussão para a implantação de serviços que fossem responsáveis por apresentar essas conduções, essas notificações, esses monitoramentos, né, essas avaliações, indicadores para todos nós, né, para todo o país. Então, em 2002, foram criados hospitais da rede Sentinela. Em 2006, foi criado o sistema web Notivisa. Em 2008, foi a primeira análise do banco de dados. Então, veja bem, em 2000 se discute, em 2008 se apresenta esse banco de dados, como que isso está no país, como que essas notificações aparecem, como que elas foram tratadas, conduzidas. Em 2009, há uma realização de oficinas macro-regionais para estimular a notificação. E nós estamos aqui, em 2020, também fazendo essa capacitação com este módulo, nada mais é do que tentando estimular a notificação das reações, tanto do doador, adversas, né, relacionadas ao doador, quanto as reações transfusionais. Em 2010, houve uma obrigatoriedade para notificação, e aí a gente percebe que mesmo que essa obrigatoriedade, isso não quer dizer que aconteceu, então as pessoas continuam tendo uma subnotificação. Em 2011, houve a criação da Comissão Permanente de Hemovigilância. Em 2013, houve uma harmonização das normas e publicação da Portaria 2712, que é um marco na hemoterapia. Em 2014, houve a publicação da RDC 34. Em 2015, a publicação da Instrução Normativa número 1 e Guia de Hemovigilância. E 2016 a 2019, né, a coordenadoria, né, do sangue com os seus assessores técnicos, eles estão no processo de revisão do guia e revisão de manuais. Para discutir um assunto, depois que a gente tem esse referencial teórico, né, da história, é importante fazer esses resgates históricos também, a gente precisa discutir sobre os conceitos, né, o que significa hemovigilância, que conceito é esse? Né, tão trabalhado durante anos. O nome hemovigilância é originário do grego, onde heme significa sangue e vigilância significa cauteloso. Vigilante é entendido como um sistema de fiscalização, observação, escrita, relatórios, análise e monitoramento de eventos adversos na cadeia de transfusão, incluindo não só aqueles relacionados à segurança do sangue, né, de produtos, contaminação bacteriana, transferência, infecção transmitida, mas o inesperado, não desejado, uma reação de doadores ou receptores de sangue. A hemovigilância é atualmente reconhecida como um componente indispensável da gestão da qualidade. Um sistema de hemovigilância ideal é projetado para detectar, reunir e analisar efeitos inesperados ou indesejáveis associados à transfusão.
As informações obtidas visam otimização do processo de transfusão, aumentar o conhecimento da equipe, oferecer apoio técnico e organizacional com análise crítica, sistemática dos dados e, assim, melhorar a segurança e a qualidade do processo. Assim, não é apenas uma via para analisar incidentes de transfusão de sangue, mas também uma ferramenta para medir os efeitos de novos processos ou ações corretivas implementadas para remediar suas causas e prevenir sua ocorrência. E o conceito, né, bastante divulgado, porque está no guia de hemovigilância aqui no Brasil, que é a hemovigilância entendida como um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre os eventos adversos ocorridos nas suas diferentes etapas, para prevenir seu aparecimento ou recorrência, melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança do doador e receptor. Este documento descreve um novo marco conceitual e operacional para o Sistema Nacional de Hemovigilância no Brasil. Composição básica. Então, assim, a hemovigilância não é um conceito solto. A hemovigilância perpassa, ela é um sistema que é composto por estabelecimentos assistenciais de saúde, serviços de hemoterapia, órgãos de vigilância sanitária e órgãos de vigilância em saúde. A sanitária está ali na vigilância em saúde, mas quero dizer da vigilância epidemiológica, mais especificamente. Então, são essas instituições, esses órgãos que compõem todo esse sistema de hemovigilância. Além dessa questão conceitual, a gente precisa buscar na legislação aonde que esse tema aparece. Então, na RDC 34 de 2014, tem lá, né? Eventos adversos ao ciclo do sangue, no artigo 146. Todo evento adverso do ciclo do sangue, da doação à transfusão, deve ser investigado, registrado e ter ações corretivas e preventivas executadas pelo serviço onde ocorreu. Inciso 1º. Os profissionais de saúde responsáveis pelas diferentes etapas do ciclo do sangue, da doação à transfusão, devem ser capacitados para a detecção e investigação de eventos adversos, inclusive sinais ou sintomas relacionados a possíveis reações adversas à doação e à transfusão e sobre as condutas a serem adotadas. Inciso 2º. Os registros dos eventos adversos e das ações corretivas e preventivas executadas devem ser realizadas de acordo com as legislações vigentes ou diretrizes específicas do Sistema Nacional de Vigilância. Inciso 3º. A notificação do evento adverso, quando necessária, deve ser feita pelo serviço onde houve a ocorrência, ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, de acordo com as legislações vigentes ou diretrizes específicas do Sistema Nacional de Hemovigilância. Além da RDC 34, a gente tem na Portaria de Consolidação, número 5, o artigo 12, que também nos lembra que toda instituição de assistência à saúde que realiza transfusão de sangue e componentes sanguíneos comporá ou fará parte de um comitê transfusional. Inciso 1º. É competência do comitê transfusional o monitoramento da prática hemoterápica na instituição de assistência à saúde, visando o uso racional do sangue, a atividade educacional continuada em hemoterapia, a hemovigilância e a elaboração de protocolos de atendimento da rotina de hemoterapia. Artigo 78. Serviço de hemoterapia que realiza coleta de sangue deve estar preparado para o atendimento às reações adversas à doação. Artigo 134. Quando os testes de triagem forem reagentes positivos ou inconclusivos em um doador de sangue que em doações prévias apresentava testes não reagentes negativos, o que configura soroconversão ou viragem, o serviço de hemoterapia adotará procedimentos de retrovigilância. Artigo 205. A instituição de assistência à saúde que realiza transfusões terá um sistema para detecção, notificação e avaliação das reações transfusionais. Então, veja bem, nós temos aí duas legislações importantes, uma RDC e uma portaria de consolidação, que nos orienta como trabalhar, como fazer, o que fazer, quais são as nossas responsabilidades em relação ao tema de hemovigilância. E para nos dar um suporte teórico ainda maior, a gente tem um guia, a gente tem um material extremamente rico, detalhado, que é o Marco Conceitual e Operacional, Guia para a Hemovigilância no Brasil. Então, o que esse guia faz? Além de, o próprio nome já diz, né? Ele é um marco conceitual, então, ou seja, ele tem todos os conceitos que nos interessam, e ele faz algo também bastante importante, que é
a operacionalização. Ele nos orienta através de fichas, de fluxos, de prazos, como fazer. Então, assim, eu tenho o que fazer e o como fazer. Esse marco amplia o escopo da hemovigilância. Ele inclui as reações à doação e eventos adversos do ciclo do sangue, eventos e quase erros. Ele incorpora a retrovigilância. Ele revisa a lista das reações transfusionais. Ele traz a definição de uma reação transfusional. Ele apresenta conceitos e definições pertinentes à hemovigilância. Ele faz a classificação da gravidade. E isso é importante porque a gente tem o monitoramento, né, o registro, o tratamento das reações com o doador. Mas quando essa reação é grave, a gente precisa fazer uma notificação no Form SUS, que eu vou falar adiante. E da mesma forma, as notificações das reações transfusionais. Então, tem aquelas reações que eu tenho até 72 horas para fazer o registro, para notificar, e eu tenho aquelas reações, né, as que levam ao óbito, que eu tenho que fazer isso de imediato. Tenho parâmetros para definir, né, quando considerar um caso leve, moderado, grave. Eu tenho prazos para registro, comunicação e notificação dos eventos adversos do ciclo do sangue, e eu tenho propostas de fluxo. Então, é um material muito bom, muito rico, ele tem que estar, ele está disponível na internet e ele precisa fazer parte das discussões da equipe do Comitê Transfusional. Hemovigilância e gestão da qualidade. Assim como o ato transfusional ele não está isento de risco, nem a doação de sangue, a gente precisa entender e se apropriar desse entendimento, que a hemovigilância é um componente indispensável da gestão da qualidade, ou seja, não se fala de gestão da qualidade sem falar da hemovigilância. A gestão da qualidade, assim como a hemovigilância na transfusão, abrange todos os elementos da cadeia de suprimento de sangue, desde a coleta até a transfusão do paciente. Para todos os processos de coleta de sangue, os indicadores de qualidade devem ser definidos, monitorados, agrupados, analisados, relatados e, finalmente, implementados. A segurança do paciente está intimamente ligada à implantação de boas práticas, assim como a conscientização da equipe em relação à noção de rastreabilidade e notificação de incidentes como sendo de extrema importância para tornar seguro todo o processo de transfusão. Eu vou aqui para o hemocomponente, depois eu volto para o doador, mas vamos pensar também que a hemoterapia ele é um ciclo, e que esse ciclo, eles se comunicam, eles fazem conexão. Então, não é porque eu terminei uma doação que eu vou esquecer de todo aquele processo, muito pelo contrário. A fase final, né, o ato transfusional, ele está diretamente relacionado com aquela doação, com aquela pré-triagem, com aquela escolha de qual bolsa eu vou utilizar, com aquela triagem. Então, vamos sempre fazer essas conexões, né? Que o ciclo, ele é um ciclo, ele não se encerra, e não é porque eu já estou lá no processamento que eu não tenha que ter noção, né, de quais as outras por quais fases esse hemocomponente passou, essa bolsa passou, e ainda pode vir a passar. Então, quando eu recebo esse hemocomponente, eu espero que todo o processo de triagem clínica, de triagem laboratorial, de processamento, de escolha, de captação, tenha atendido o máximo tenha critérios que me garanta segurança. Então, quem vai numa unidade de doar sangue, ele está indo porque ele entende que aquele serviço é um serviço seguro, e quem está recebendo um componente também entende que está recebendo um componente com qualidade. Então, esse recebimento envolve tudo isso, envolve, inclusive, uma área bastante importante, riquíssima de conhecimento, que é a imunohematologia. Então, ali vai toda uma etiqueta, vai resultados de provas, pessoas que recebem aquilo precisam interpretar. Então, assim, o que é aquele rótulo naquela bolsa? Qual que é a inspeção? Eu preciso fazer a inspeção? Em qual momento eu faço a inspeção visual naquela bolsa, naquele hemocomponente que eu recebi? Para só então eu fazer a instalação. Se eu confiar naquele recebimento e não fazer nenhuma dessa checagem, eu estou pulando etapas bastante importantes e etapas de segurança. Então, ao instalar essa bolsa, eu preciso ter feito toda essa checagem, eu preciso também saber os sinais vitais de quem vai receber. Eu tenho que acompanhar ali no leito esses 10 primeiros minutos,
depois ali no final, durante, né, a transfusão. E, enfim, quando a gente fala desses instrumentos teóricos e legais, a gente não está dando aquele monte de informações. Muito pelo contrário, a gente está subsidiando as nossas práticas, a gente está contextualizando as nossas práticas, a gente está mostrando que houve estudo científico, houve comprovação para que aquela prática seja feita, porque é ela que nos conduz a bons resultados. Então, o marco conceitual e operacional de hemovigilância, ele é dividido em capítulos. Então, eu tenho a hemovigilância do doador, eu tenho os eventos adversos do ciclo do sangue, eu tenho a hemovigilância do receptor e eu tenho a retrovigilância. São conceitos importantes, são trabalhos desenvolvidos e que às vezes a gente não tem nem tamanho da dimensão do quanto nosso trabalho ali no ciclo do sangue, ele faz essas conexões, né, com tantas áreas de outros colegas nossos e de outros serviços também. A hemovigilância do doador, ali na Portaria de Consolidação 5, no artigo 17, fala que o serviço de hemoterapia implementará programas destinados a minimizar os riscos para a saúde e garantir a segurança dos receptores, dos doadores e dos seus funcionários. Então, você veja que eu não tenho que ter uma preocupação só com quem vai receber aquele hemocomponente. A preocupação é com quem trabalha com o ciclo do sangue e com os doadores. O artigo 36, ele fala que o serviço de hemoterapia deve manter registros detalhados de qualquer intercorrência relacionada à doação, incluindo coletas interrompidas, desistência de doadores e eventos adversos. Percebam que o serviço de hemoterapia deve manter registros detalhados de qualquer intercorrência relacionada à doação. Eu estou aqui com o Hemoprod de 2019, né, do todo o estado de Mato Grosso, sujeito a revisão, mas aqui fala que na interrupções das coletas nós tivemos 9 reação vagal. O que seria essa reação vagal? É uma sensação de desconforto, ansiedade, fraqueza, acompanhado de tontura, sudorese, náuseas, com ou sem vômitos, palidez cutânea, hipotensão, por exemplo, né? E pode evoluir para perda de consciência ou convulsão. Então, será que a gente teve só 9 mesmo? Então, eu questiono isso, porque eu entendo que as unidades todas vão estar assistindo e acompanhando esses módulos, para pensar, eu estou notificando as reações adversas que acontecem com o meu doador? E como que isso está sendo discutido, como que isso está sendo notificado e como que isso está sendo trabalhado com a equipe? Então, esse exemplo que eu dei, né, que eu dei da reação vagal, ele está dentro da reação imediata, ou seja, é aquela que ocorre antes do doador deixar o serviço de hemoterapia. E eu também posso ter a reação tardia, e isso a gente precisa avançar nesses registros de doação tardia. Então, o que seria essa reação tardia? Eu oriento a esse doador que após a doação, se ele sentir sintomas gripais, se ele sentir diarreia, ou se ele, por algum motivo, fez um exame, recebeu esse exame, é de algum agente infeccioso, ele comunique o serviço hemoterápico. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a gente consegue, através dessa informação, monitorar aquele hemocomponente que ele doou. Então, as definições são, geralmente, até 7 dias, ou então até 14 dias, porque agora a gente tem a COVID. Mas isso tem que ser discutido. Em que sentido? Os doadores, eles dão um retorno, eles são orientados, após doação, a relatar intercorrências que possa vir a sentir. Então, também é um trabalho que diz respeito à hemovigilância e diz respeito à organização do nosso serviço. A hemovigilância, a gente define também essas reações adversas através de gravidades, né? Então, assim, eu tenho aquela leve, eu tenho a moderada, eu tenho a grave e eu tenho o óbito. Quando eu falo de registro de doador, de reação adversa no doador, quando eu categorizo como grave ou óbito, eu tenho que ir lá no FormSUS e fazer uma notificação imediata desse óbito. Para que isso? Para que os órgãos competentes também acompanhem a situação. Então, a definição de grau 3, né, grau grave, é quando há necessidade de hospitalização, em virtude da reação ou necessidade de intervenção para
impedir danos permanentes, incapacidade de uma função do corpo ou evitar a morte, ou quando há presença de sintomas que persistirem por mais de um ano após a doação, morbidade de longa duração. E o grau 4, né, a gente fala muito pouco, a gente não quer que isso aconteça, mas a gente tem que ter ciência de que isso pode sim acontecer, que é o óbito atribuído às reações adversas à doação. Então, o que é de responsabilidade ali no ato de uma doação de sangue? O doador, ele precisa ser informado sobre o processo de doação de sangue, ele precisa ser informado sobre os riscos envolvidos, ele precisa ser informado sobre os testes laboratoriais realizados e que esses testes podem dar falso positivo, e que se der falso positivo, né, as condutas que serão tomadas, essa convocação, esse chamamento, além de outras informações necessárias para a assinatura do termo de consentimento, porque às vezes a pessoa assina aquele termo de consentimento, ela assinou um documento porque está achando que vai, né, doar o sangue, que não tem riscos e que não tem responsabilidades, né, e que seriam essas responsabilidades. É de ser informado também que após a doação, se ele tiver sintomas ou se ele for diagnosticado com algum agente infeccioso, é importante esse retorno para nós, para o serviço hemoterápico. Portanto, é preciso trabalhar bastante sobre as informações pós-doação de reação adversa. E sobre esses eventos adversos do ciclo do sangue, a gente tem que ter noção também de mais conceitos, né? Que são os incidentes. O que significa esses incidentes? Né? Incidentes, quase erro, reações à doação e à transfusão. Então, os incidentes transfusionais estão no escopo dos eventos adversos do ciclo do sangue, descobertos durante ou após a transfusão ou a doação. Compreendem, assim, os desvios dos procedimentos operacionais ou das políticas de segurança do indivíduo no estabelecimento de saúde, levando a transfusões ou doações inadequadas que podem ou não levar a reações adversas. E os incidentes podem ser classificados em 2 tipos: os que levaram a reações adversas e o que não as provocaram. Então, ou seja, né, a gente aí vamos tratar agora de quase erro. Quase erro é um desvio de um procedimento padrão ou de uma política detectada antes do início da transfusão da doação, que poderia ter resultado em uma transfusão errada, em uma reação transfusional ou em uma reação à doação. E essas reações, né, doações a transfusões, são danos em graus variados que atingem os sujeitos dessas ações. Podem ou não resultar de um incidente no ciclo do sangue. E aí eu vou deixar também como orientação a leitura da Instrução Normativa número 1, de 17 de março de 2015, porque ela traz os eventos adversos do ciclo do sangue, que são as reações à doação de sangue, os incidentes, os quase erros e as reações transfusionais. E por que é importante ler essa instrução normativa? Porque além dos conceitos, ela tem os prazos, né? Ela vai falar de qual o tempo que eu preciso fazer uma comunicação, qual o tempo que eu preciso fazer uma notificação, porque tem prazo de 72 horas, tem prazo até o 15º dia útil, tem prazos imediatos de 24 horas. Isso é organização de trabalho, de serviço. Então fica aí o registro para leitura da Instrução Normativa número 1, de 17 de março de 2015. Os tipos de eventos adversos do ciclo do sangue. Então, no ciclo do sangue, eu tenho captação, registro, seleção de doador de sangue, triagem clínica epidemiológica, coleta de sangue do doador, triagem laboratorial da amostra do doador, rotulagem, processamento, qualificação, armazenamento, distribuição, transporte, procedimento transfusional. Então, de pensar que evento adverso pode acontecer em qualquer um desses processos. E que se acontecer, eu preciso comunicar, eu preciso trabalhar, eu preciso tratar, eu preciso chegar à causa raiz, para que não aconteça, ou para que não aconteça, a maioria dos erros, eles são evitáveis. E de pensar também que tem situações que na hemoterapia, que a hemoterapia traz risco, né? Existe um risco iminente, ou imediato ou tardio. Mas o que a gente quer é que o risco não seja confundido com erros grotescos, que precisam ser bastante trabalhados. E aí também a gente volta naquela discussão que serviço hemoterápico é um serviço especializado. As pessoas precisam ser capacitadas, precisam ser
qualificadas para desenvolver suas atividades. E uma capacitação bem feita, uma qualificação, ela exige um tempo mínimo. E no ciclo do sangue, nesse ciclo do sangue faz parte também o procedimento transfusional. No procedimento transfusional, eu trabalho com segurança do paciente. Então, a RDC número 36 de 2013 institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Então, aqui nós vamos ter profissionais extremamente qualificados para falar sobre a segurança do paciente. Mas eu gostaria de deixar a segunda perguntinha desse módulo. Nós vamos querer as respostas, né? Ver as respostas de vocês. Como que é trabalhada a segurança do paciente no serviço de vocês? Por que isso é importante, né? Que chegue até nós. Porque daí a gente também tem um parâmetro de como está sendo trabalhado e do quanto a gente precisa, e com esse módulo, né, que diz respeito à segurança do paciente, se essa discussão, o escopo da discussão vai ser ampliada, ou se não, se já estava todo mundo já fazendo conforme a RDC preconiza. Então, isso está justificando essas perguntas, né, e que não são só respostas né, para que quer essas respostas, enfim, é para a gente estar acompanhando, sim, o trabalho de todos e estar vendo aonde que a gente pode focar para melhorar, focar nossas capacitações, focar nossas discussões. Eu vou citar algumas reações imediatas, porque a gente vai ter um módulo só para discutir sobre essas reações e sobre as condutas, o manejo ali dessas reações. Então, a gente tem a reação imediata, que acontece em até 24 horas. A reação febril não hemolítica, reações alérgicas, reações hemolíticas agudas e imunológicas, contaminação bacteriana, lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, sobrecarga circulatória associada à transfusão. A gente tem dispneias associadas à transfusão, distúrbios metabólicos. Precisamos ter em mente que não é muito fácil fazer o fechamento do caso, porque às vezes o caso ele não aparece clássico. Então, ele é um caso complexo. Como eu vou fechar isso? No estudo de casos, né, que a gente vai fazer, um dos últimos módulos, a equipe ela vai estar mostrando como é ir atrás dessas informações, como se encerra caso. Por quê? Porque o caso confirmado, né, quando a investigação conclui que há evidências claras. Então, assim, o que seriam essas evidências claras? Quadro clínico laboratorial, vínculo temporal, sem qualquer dúvida acerca da correlação com a transfusão. Provável. Quando há investigação já concluída ou ainda em curso, apresenta evidências, é um quadro clínico laboratorial, um vínculo temporal, que indicam a correlação com a transfusão, mas há dúvidas para sua confirmação. Possível, quando a investigação já foi concluída ou ainda está em curso e apresenta evidências laboratoriais e clínicas de vínculo temporal que indicam a correlação dos sinais e sintomas a outras causas, mas a correlação com a transfusão não pode ser descartada. Isso vai ficar mais claro, né, sobre esses prazos com a discussão dos casos. Improvável, né? Quando a investigação já foi concluída ou ainda está em curso, apresenta evidências, ou seja, há quadro clínico e laboratorial compatível, vínculo temporal, que indicam a correlação do evento adverso a outras causas, mas há dúvida para exclusão. Descartada, quando a investigação foi concluída e apresenta evidências, né, clínico laboratorial e com vínculo temporal. E por que o vínculo é importante? Porque você precisa associar se aquela transfusão deu tempo realmente de causar isso que a pessoa está apresentando, entendeu? Então, isso é bastante importante nos vínculos. E no marco, ele traz esse tempo, essa temporalidade que precisa ser implantada e ser acompanhada. Inconclusiva é quando a investigação já foi concluída e não encontrou evidências, né? Então, ou seja, o quadro clínico laboratorial e o vínculo temporal não são suficientes para confirmar ou descartar a correlação com a transfusão. Quando acontecem essas reações, a gente trabalha, né? A gente notifica, a gente faz uma avaliação, trabalhar com aquilo que já foi evidenciado que minimiza ou encerra esses riscos. Por exemplo, as reações alérgicas, raramente, né, raramente ela é grave, e ela tem orientações para que possa ser continuada a transfusão após o tratamento. A reação febril não hemolítica, contaminação bacteriana ou a reação hemolítica aguda imunológica,
ela tem uma diminuição da ocorrência com o uso de componentes desleucocitados, e é um produto que o MT Hemocentro oferece para as unidades, né, da rede pública. As reações hemolíticas agudas imunológicas, reações imunológicas tardias ou a autoimunização, ela está bastante associada com a qualidade do suporte imunohematológico. A sobrecarga circulatória, ela é bastante subdiagnosticado e subvalorizado, e ela é extremamente importante. Então, assim, ela é subnotificada por quê? Porque se eu não valorizo esse tipo de reação, o que acontece? Essa sobrecarga pode ser por várias outras questões e não dificilmente eu vou pensar em associar aquela reação, né, que aquele paciente apresentou com uma sobrecarga circulatória. Então, a gente precisa ter diagnósticos precoces. Para ter diagnósticos precoces, eu preciso sim pensar que toda transfusão eu posso ter uma reação, e se eu tiver uma reação, o tipo de reação me direciona para tratamentos específicos, né? São condutas imediatas. E o serviço hemoterápico de referência na conduta imediata e na investigação laboratorial no tratamento de profilaxia é importante. Então, o que a gente está aqui é nos colocando à disposição para que esse assunto seja discutido nas capacitações, seja discutido com as dúvidas, seja que o nosso RT possa ser acionado com a equipe técnica. A gente está aqui nós estamos à disposição para trabalhar o tema com a hemorride. Dentre as reações tardias, tem um assunto que ele só vai ser citado, ele não vai ser aprofundado, porque merece um módulo à parte, né? Merece uma capacitação à parte, que é a soroconversão e a retrovigilância. Então, eu vou deixar aqui o conceito, que compreende retrovigilância como uma parte da hemovigilância que trata da investigação retrospectiva relacionada à rastreabilidade das bolsas de doações anteriores de um doador que apresentou viragem de um marcador soroconversão ou relacionada a um receptor de sangue que veio apresentar marcador positivo para uma doença transmissível. Esse termo também é aplicado em casos de detecção de positividade em análise microbiológica de componentes sanguíneos e investigação de quadros infecciosos bacterianos em receptores, sem manifestação imediata, mas potencialmente imputados à transfusão. Soroconversão. É o resultado da viragem sorológica para marcadores de infecções transmitidas pelo sangue, identificado na triagem laboratorial de doador que, em doação anterior, teve resultado não reagente negativo para o mesmo marcador. No caso dos testes por metodologia de biologia molecular, o termo não se aplica, pois o marcador não é pesquisado no soro sanguíneo, e sim em suas células, embora também haja uma viragem de não reagente para reagente. Perguntinha também para a gente acompanhar vocês, né, os organizadores aqui dessa capacitação. Doador de primeira vez com marcador reagente na segunda amostra. Procedo à retrovigilância? Comente. Então, eu vou pensar numa retrovigilância a partir da viragem laboratorial do doador de repetição ou esporádico, mas que foi uma vez doou sangue, esse hemocomponente foi produzido, foi processado, ou a partir da positividade de marcador em receptor de sangue, a partir da identificação pela indústria de hemoderivados de positividade de marcador em hemocomponentes. No marco conceitual também, na parte de retrovigilância, então ele detalha, eu faço uma retrovigilância a partir de qual hemocomponente, eu faço uma retrovigilância com quanto tempo, então assim, eu estou trabalhando isoladamente com marcadores sorológicos, eu estou trabalhando com marcadores de biologia molecular, eu estou trabalhando com caso confirmado, porque veio de uma referência falando que aquela chagas aquela chaga encontrada ali na segunda amostra, de fato é uma chaga, e é uma chaga aguda, é uma sífilis confirmada, é um HTLV, enfim. Falei, né, que a gente não vai desenvolver, não vamos nos aprofundar, porque merecia uma apresentação, uma capacitação à parte, mas eu vou deixar aí, por quê? Porque é de responsabilidade do serviço hemoterápico, sim, esse trabalho de acompanhamento de soroconversão e retrovigilância. Chegamos, enfim, na consolidação ali para falar dos desafios no Mato Grosso, né? Quais são os nossos desafios, por que estamos aqui, por que vamos continuar com os módulos.
Porque o Mato Grosso é um estado que subnotifica reações transfusionais, reações adversas a doador de sangue, e a gente precisa melhorar, né? Então, isso é um desafio. Como vamos melhorar? Então, a partir do momento que a gente provoca essas discussões, oferta capacitações e que há um retorno também de quem está nos escutando, por exemplo, dando sugestões na metodologia. A gente está aí num momento único, né? E é a primeira capacitação toda virtual para a gente deixar para os participantes. E a gente precisa do retorno de vocês para que a gente melhore. A gente precisa, um dos módulos é a notificação, é o registro no Notivisa, porque a gente só vai ter acesso, só vai dar visibilidade, poder tratar, poder ter pessoas com mais experiência com mais experiência que a gente, que vai visualizar para nos assessorar tecnicamente. Então, essas notificações precisam aparecer no Notivisa. A gente precisa discutir condutas médicas e de enfermagem. O Corém vai estar conosco para falar das responsabilidades legais da enfermagem na hemoterapia. A gente precisa discutir as condutas para saber se são condutas muito variadas, se são procedimentos operacionais que são seguidos pela maioria. Então, sobre a rapidez, sobre a identificação, a gente vai ter um momento que é para essas discussões, esses manejos. A gente precisa também caracterizar os casos complexos e seus encerramentos, porque é comum fazer a notificação, mas na hora de encerrar, a gente não tem material suficiente para encerrar aquele caso. Ou então, o prontuário, né, investigando, analisando ali o prontuário, é tão complexa a situação que dizer que aquela reação diz respeito à transfusão não é um processo muito fácil. Então, mas só para eu saber que esse processo não é fácil e para eu começar a criar mecanismos para facilitar isso, para servir de experiência, inclusive para outro serviço, a gente precisa fazer, né? É no fazer fazendo que as dúvidas vão aparecendo, que os problemas vão aparecendo. A gente precisa se apropriar dos conceitos e referenciais teóricos. E o guia, ele é um material muito bom, porque ele é conceitual e operacional. A gente tem que entender também que o serviço de hemoterapia, ele está ali para fazer a identificação e para dar o suporte para a investigação. Tem um termo de compromisso cujas responsabilidades precisam estar documentadas. Então, nesse termo de compromisso, se eu sou uma unidade de coleta e transfusão que atendo 3 hospitais, tem que ficar claro qual vai ser o papel do hospital na retrovigilância, né? Ele vai dar assistência, é ele que vai fazer a comunicação, é ele que vai ofertar o acompanhamento laboratorial. Isso precisa ficar amarrado. E a qualificação profissional. Então, é um assunto amplo, é um assunto complexo, e os entendimentos são diversos, então a gente precisa desse momento mesmo de qualificação profissional. A gente precisa também compreender que a rastreabilidade ela é fundamental na hemoterapia. E a rastreabilidade significa uma segurança, uma agilidade e uma disponibilidade de registros. Então, às vezes a gente vai precisar buscar informações de uma transfusão que aconteceu há 10 anos atrás. Eu preciso ter essa organização para que quando me pedirem, caso me peçam isso, eu saiba dar essa informação. E lembrando que são registros, né? A hemoterapia ela tem registros que precisam ficar armazenados durante 20 anos. Quem está à frente de um serviço hemoterápico precisa ter uma articulação também entre os diferentes serviços para troca de informações e tomada de ações. Então, eu preciso conhecer quem é a equipe da vigilância sanitária local, eu preciso conhecer a equipe da vigilância epidemiológica, preciso conhecer quem são os representantes do hospital, preciso saber se há serviço, né, o serviço social, ele pode também fazer parte dessas convocações, dessas orientações. Preciso ter esse conhecimento e ter essas articulações. A vigilância sanitária ela é responsável por acompanhar o processo e a vigilância epidemiológica ela é responsável pela localização de doadores e receptores. Então, não é o papel da hemoterapia fazer busca ativa. Eu tenho que ir lá atrás da pessoa e dar as orientações. Não, a vigilância epidemiológica, o trabalho dela, um dos trabalhos também é fazer uma busca ativa.
É procurar nos sistemas de informação se já tem registro do que a gente está procurando, né, do doador, de repente uma soroconversão. Só que essas pessoas também precisam fazer parte desse trabalho. Por quê? Porque imagina você não tem nenhum trabalho, né? E de repente chega para a vigilância epidemiológica e fala, ó, tem uma suspeita, tem uma soroconversão e uma suspeita de transmissão de algum agente infeccioso pro fulano. E aí você tem que ir lá. Aí a vigilância pensa, ué, nunca fiz uma parceria com o serviço hemoterápico. Como assim eu tenho que ir lá? Então é importante essas discussões, né? Conhecer esses outros serviços da rede, para que a gente possa nos articular e nos auxiliar. O caminho, gente, ele é difícil, né? Porque se não fosse difícil, não teria toda aquela história, não teria trazido toda aquela discussão, né? Que eu resumi só ali nos anos, desde 2000, falando dessa situação de registrar e monitorar e acompanhar e tratar, né, esses eventos adversos, reações transfusionais. Então, a gente tem que aperfeiçoar, né, o aperfeiçoamento da articulação entre os diferentes serviços para troca de informações, de tomada de ações. Então, é o serviço hemoterápicos, é a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, são os hospitais. A gente precisa fortalecer o comitê transfusional. O comitê transfusional é um serviço potente dentro da hemoterapia. É ele que vai avaliar as transfusões, é ele que vai avaliar as indicações, é ele que vai mostrar, que vai dar visibilidade para vários atores como que funciona as transfusões dentro daquele estabelecimento hospitalar, por exemplo. É preciso identificar a ação de soroconversão, eu preciso montar fluxo, eu preciso ter uma relação ali. Então, se a pessoa veio aqui há 10 anos atrás, doou, não tinha nada, mas hoje ela volta e aí apresenta marcadores, eu tenho já que acender a luzinha que houve uma soroconversão. Eu preciso saber, eu preciso acompanhar. Tento incorporar a retrovigilância a partir da soroconversão, porque assim, então se esse doador de repetição ou esporádico ele estava negativo e agora ele está reagente. Foi produzido hemocomponente, foi distribuído, foi transfundido. Então, isso é uma segurança para quem trabalha e quem trabalha na hemoterapia e quem recebe hemocomponentes. A gente precisa também discutir a vigilância das doenças emergentes e identificação dos riscos para doenças negligenciadas, malária, zika, por exemplo. Tem o Covid, né, que despertou interesses tais quais. Como assim? Eu vou receber um sangue? Qual que é a segurança? A pessoa pode ser assintomática e aí vai transfusão? O que vocês estão fazendo? Né? Então, a gente recebeu essa demanda, a gente recebeu e a gente recebe. É preciso, né, afirmar que não há, até o momento, evidência de transmissão a partir da transfusão sanguínea. Então, a gente não tem relatos e não tem documentos oficiais que façam essa associação. Mas é uma doença nova, estamos todos aprendendo nessa pandemia e a gente precisa, sim, levantar essas discussões, acalmar as pessoas que procuram o nosso serviço ou que vão receber um hemocomponente do nosso serviço. A gente precisa sistematizar as informações, definir fluxo, a gente precisa incluir a coordenadoria de hemorrede, porque a gente, às vezes, teve notícias de uma reação transfusional que chegou para o Ministério da Saúde e não chegou para nós. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Onde que a gente entra, para nós, eu digo, enquanto Hemocentro coordenador? Então, qual o fluxo, onde que está estabelecido isso, que essa informação precisa chegar de maneira oficial ao MT Hemocentro? E a gente precisa da viabilização, da consolidação de dados com maior agilidade, facilitando informações e conhecimento. Então, a gente quer, no ano que vem, daqui a um ano, né, fazer um panorama. Olha, então a gente estava com essa relação de notificações em julho de 2020, e em julho de 2021 a gente está com isso no Notivisa. Aumentou? Melhorou? Né? Como que as pessoas se apropriaram desse conhecimento, como que as pessoas foram trabalhando, os profissionais foram trabalhando a hemovigilância. Então, ali tem um referencial teórico, que auxilia vocês, né, a se apropriarem mais ainda do conhecimento em relação à hemovigilância. E vou terminando a minha fala
Então, os caminhos apresentados são sugestões a partir da troca de informações técnicas. O que queremos é abrir fronteiras no Mato Grosso para o conhecimento referente à hemovigilância. Portanto, sistematizar informações, discutir casos, agregar parceiros, conhecer o ciclo do sangue, entender a nossa responsabilidade profissional e institucional com os sujeitos envolvidos na doação na doação e no recebimento deste hemocomponente, saber que existe um instrumento de notificação e que é preciso utilizá-lo, saber que a segurança do paciente diz respeito ao nosso trabalho, saber das responsabilidades legais, eles possibilitam melhoria na hemoterapia. Portanto, então, são esses saberes que precisamos nos apropriar e que serão discutidos nesses módulos, discutidos nessa capacitação, e a gente precisa seguir com eles, com esses saberes. Eu desejo sucesso na capacitação, nos próximos módulos, e desejo também uma hemovigilância mais forte e segura no Mato Grosso. O Hemocentro Coordenador, o MT Hemocentro, ele está à disposição. Agradeço muito e aguardo a resposta de vocês, viu, dessas perguntinhas que foram feitas. A equipe que está nessa organização deste evento, ela vai estar acompanhando, sistematizando, e é isso. Espero vocês no próximo módulo. Muito obrigada e até breve.